Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola. E nesse vídeo, meus queridos, de número 326, nós estamos fazendo a continuação do Soldado Roberto e a Princesa do Reino de Canaã, beleza? Nós gravamos aí a parte 1 desse cordel, é porque esse cordel é muito grande e os próprios autores, o próprio autor, ele dividiu em dois cordéis, ele dividiu em dois livros. Então aqui nós também dividimos em dois vídeos, beleza? Então, no vídeo 325 nós gravamos a parte 1 desse cordel e agora nós estamos gravando a parte 2 aqui no vídeo 326. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui o seu like, ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo romance de literatura de cordel e deixa o seu joinha. O joinha é importante porque assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Então vamos continuar aqui o Roberto, o romance, né, do soldado Roberto e a princesa do reino de Canaã. Aqui é a conclusão, tá bom? Até aqui tá escrito aqui, olha, conclusão, beleza? Então vamos dar seguimento aqui ao cordel. Leitores, vamos seguir na história que se vinha, ver o valente Roberto na casa da avózinha, se dispondo a viajar em busca da princesinha. Até ali vinha ele, se tendo por corajoso, porque mais de uma vez, com inimigo perigoso, havia entrado em luta, saindo vitorioso. Muitas lutas braço a braço ele já tinha vencido, entre índios e gigantes, e todos tinham perdido, por isso não tinha medo de qualquer mal sucedido. Porém, uma vez que vira os filhos da avózinha, pudera notar que ele, toda a coragem que tinha, em comparação à dos jovens, era uma coisa mesquinha. Basta dizer teve medo do cão exterminador, porque nunca tinha visto um animal de valor. Temia daí por diante ser dele superior. Porém a velha, notando o espanto de Roberto, acalmou ele dizendo: meu neto, neste deserto só anda quem tem coragem e carrega o olho aberto. Para maior segurança, aqui está meu netinho, este presente que dou, toma este cachorrinho para te acompanhar neste deserto a caminho. O cachorro a Roberto fez a maior cortesia, disse a velha: acompanhe este seu fiel patrão, tome cuidado com ele quando houver precisão, mate qualquer indivíduo que usar de agressão. O cachorro a Roberto fez a maior cortesia, como quem há muito tempo aquele dono não via, era maior que o outro e muito se parecia. Roberto se despediu, deu o agradecimento, ao dar adeus aos homens, quase caía em alento, sentindo o corpo tremer naquele fatal momento. Disse um daqueles homens: como é frágil a humanidade, quase fica-se sentidos, porque não tem majestade, de uma existência eterna, de vida pura e verdade. Disse Roberto a meditar: eu me julgava tão bem, porém já estou ciente que sou nada, sou ninguém, força e coragem por mil, um homem daquele tem. Roberto saiu com os cães às 6 horas da manhã, disse: vou experimentar o que faz o talismã. Chamou e apareceu-lhe a princesa de Canaã. Quando chamou a princesa disse em, e com toda a perfeição, com toda a beleza vem. Ele então saudou a ela: adeus, meu querido bem. Disse ela: adeus, meu anjo, ainda me tens amor? Disse Roberto: ainda vivo sofrendo esta dor. A princesa, muito triste, ofereceu-lhe uma flor. Viu perto da princesinha um grande monstro deitado, com os olhos muito acesos, cheio de fogo encarnado. Roberto, só em vê-lo, ficou quase assustado. Conheceu que o talismã era ótimo e lhe servia, o que pedisse com ele, com toda certeza via. Se despediu da princesa: adeus, querido, até um dia. Adiante lhe saiu de lobos uma manada, para devorar os mesmos ele mandou a espada. Em menos de 2 minutos a mesma foi derrotada. Disse Roberto: é verdade, é melhor do que a minha, posso afirmar com certeza que esta é a rainha. Quando a espada voltou e meteu-se na bainha.
Roberto seguiu viagem cada vez mais animado, com a espada na cinta e os dois cães de lado. Já não temia o perigo, se acaso fosse encontrado. Quando foi à tardinha, numa casa ele chegou, na mesma tinha outra velha, Roberto a cumprimentou, tomando a bênção a ela, a velha o abençoou. Meu netinho anda perdido com estes dois cachorrinhos, neste deserto horroroso, cheio de feras e espinhos, diz Roberto, é a sorte que me fez estes carinhos. Entre e sente-se, meu netinho, para você descansar, que vou preparar a carne para o netinho jantar, depois que jantou os filhos da velha pôs a chegar. Chegaram ali mais de 10, suados que vinham pingando, com as espadas nas mãos, muito quentes fumaçando. Desde a ponta até o cabo, via-se o fogo faiscando. Disse Roberto consigo, o caso aqui é bem sério, são homens porém ingentes, cheios de vida e mistério, tanto que a minha raça não tem pudor nem critério. Roberto se levantou e prestou-lhes continência, os homens lhe saudaram com a maior reverência. Roberto, ai de todos, tomou a experiência. Perguntaram a Roberto o que andava fazendo com aqueles dois cachorros naquele ermo tremendo. Disse ele, é a sorte que está me protegendo. Disse a velha, este menino é filho de Leonor, a esposa de João, o melhor gladiador, o homem que já se viu de nada ter um pavor. Disse anda bem armado com a sua espadinha, foi da tia Esperança, ela quis trocar pela minha. Eu não troquei com ela, porque a mim não convinha. Porém ao Senhor é ótima, é muito eficiente, porque o Senhor só briga com a matéria vivente. Já se vê que para nós uma desta não é decente. Roberto aí conheceu não ser gente deste mundo e pertencia ao poder infalivelmente profundo, comparando com o dele, o mesmo era vagabundo. Na manhã do outro dia, a velha se levantou, deu um apito muito grande e um cachorro chamou. Com menos de 10 minutos, um cão enorme chegou. Era um cão horroroso, com 1 metro de altura, além do grande tamanho, tinha imensa grossura, chamado Adivinhador, de cor branca muito escura. A velhinha então disse ao cão adivinhador, acompanhe o meu netinho, que é seu superior, faça o que ele ordenar, obedeça o seu senhor. Roberto chamou os cães, despediu-se e foi embora, dizendo então a sorrir, está surgindo melhora, e dizia alegremente, Canaã vai morrer agora. Quando foi no outro dia, Roberto estava enfadado e pediu ao talismã uma casa ou um sobrado que fosse suficiente para fazê-lo hospedado. Na frente dele formou-se um sobrado muito decente, com toda a comodidade. Roberto ficou contente, descansou nele 3 dias e no sobrado tinha gente. No sobrado tinha banheiro e sabonete cheiroso, cigarros bons preparados, tudo era primoroso. Roberto então foi embora, porém um pouco saudoso. Roberto, já aborrecido, estava de tanto andar e não sabia aonde iria um dia parar, pois nem cidade ou reino chegava para descansar. Contudo, airoso e intrépido, ele ia viajando, com os cachorros de lado, sempre lhe acompanhando, sentia já as saudades da pátria lhe atacando. Um dia pela manhã, a linha do horizonte, longe de si, bem longe, Roberto avistou um monte, então voltou-se para lá, como buscando uma fonte. Enquanto daquele monte eles se aproximavam, Roberto veio saber que aqueles cães falavam e respondiam a tudo que a eles perguntavam. Chegando ele no monte, teve grande admiração por vê-lo todo escarpado, como se ali um vulcão houvesse arrasado tudo com a sua erupção. Perguntou Roberto aos cães, este monte é esquisito, não senhor, disseram eles, ali tem um reino bonito, porém o rei dono dele está chorando aflito. Por que, perguntou Roberto, porque o monstro Canaã já mandou lhe avisar que vem comê-lo amanhã, e para certificar-se repare no talismã. Reparou no talismã, viu o pobre rei chorando, a rainha e as 2 filhas tristemente soluçando. Disse Roberto, é verdade, estão todos se lastimando. E quantas léguas dista? Tornou ele a perguntar. Diz o cachorro 600, porém não custa chegar. Peça que o talismã
faz a viagem encurtar. Disse Roberto ao talismã, me bote lá no reinado, e quando menos esperava, ao reino tinha chegado, encontrou o rei chorando, em sua cama prostrado. Ou de casa, o rei logo respondeu, quando avistou os cachorros, de medo todo tremeu, perguntou seu Canaã, outra vez esmureceu. Disse Roberto ao rei, tenha calma meu patrão, que estes meus cachorros nunca ofenderam a cristão, só ofendem o inimigo, se acaso houver precisão. O rei, recobrando ânimo, mandou Roberto entrar, a rainha e as duas filhas tinham ido se trancar. Com medo dos 3 cachorros, só faltavam expirar. Roberto chamou a rainha com os mais doces carinhos. Senhora, não tenha medo, que todos 3 são mansinhos. Devido à mansidão, parecem 3 cordeirinhos. A rainha saiu fora, com as moças o saudou. Roberto, muito educado, a todos enfim abraçou. Aquele grande receio que tinham então moderou. O rei mandou fazer almoço para Roberto almoçar, e sua grande desventura começou logo a contar, que a filha estava presa e Canaã vinham matar. Disse Roberto ao rei, por isso vivo a sofrer, com estes meus cachorros eu não posso defender, e o recurso que há é sua majestade morrer. Canaã deu um berro, com 100 léguas reboava, rebolando as pedras dos montes, até serra desabava. Mulher que estava grávida, de susto logo abortava. O reinado do imperador, uma banda demoliu, rachando de meio a meio, mais da metade caiu. Não morreu tudo de medo, porque Roberto acudiu. Disse Roberto ao rei, não vejo nada a temer, um trovão forte rebomba, mas não faz ninguém sofrer. Ele é mortal como nós, poderá também morrer. Roberto então perguntou, onde habita este dragão? Disse ele, no oriente, se vê um grande clarão. Roberto olhou e viu, fumegar como vulcão. Disse Roberto ao rei, eu vou reparar de perto, a gente vendo 3 vezes poderá contar de certo. E saíram os 3 cachorros, acompanhando Roberto. Disse o rei, não faça tal, que o senhor vai morrer. Disse ele, provém da sorte, eu nasci para sofrer. O homem fraco é covarde, não vale a pena viver. Roberto puxou do bolso seu forte talismã, disse a ele, me bote lá no reino de Canaã, pois tenho necessidade de chegar lá amanhã. Quanto menos esperava, estava em um degredo, no meio de um fumaceiro que só em falar faz medo. Roberto então conheceu que ali não era brinquedo. Sentia a terra tremer, o chão querer se afundar, um tufão arrasador, pau e pedras arremessar, parecendo que o mundo já queria se acabar. Era quando ele berrava que tudo isso aparecia, o grande tremor da terra, a enorme ventania e a nuvem de fumaça que todos os montes cobria. Diz Roberto ao talismã, quero um monte transformado, todo este magnetismo eu quero desmanchado, e logo fugiram as trevas, ficando o tempo embaçado. Logo os grandes cachorros começaram a ladrar, com tanta força e valor, que fazia reboar, em toda aquela montanha, grandes pedras desabar. Quando apareceu um negro mais alto que um coqueiro e perguntou a Roberto de onde vem cavaleiro, para entrar neste reino se pede licença primeiro. É preciso vir com calma e para trazer um passaporte, carta branca do outro mundo, seja fraco, seja forte, penetrando neste reino tem que passar pela morte. Disse Roberto ao negro, 20 Canaãs não me comem, porque eu tenho com que, todos os 20 se consomem, não dou nada pela terra, em que um negro é homem. Aí, né, pessoal, ele já... Eu sempre explico quando eu leio esses versos, que esses cordéis foram escritos há muito tempo, né? Só para não ser confundido com racismo aqui no canal, porque hoje em dia o YouTube bloqueia tudo, entendeu? O negro na minha terra é pobre como um monturo, é uma raça sem progresso, semelhante à flor do muro. Quem confiar nesta gente tem por perdido o futuro. Aí o negro danou-se, puxou pela espada, Roberto zombando dele, soltou uma gargalhada, aquele na frente dele não tinha valor para nada. Roberto estomou os cachorros e os mesmos agarraram, o negro então com os dentes e em farelo o deixaram, depois chegou mais de 20 e a Roberto ameaçaram. Perguntaram a Roberto, sabe onde estás metido? Disse ele, eu matei, o negro muito atrevido, este lugar não faz medo a quem anda prevenido.
Mandou os cães devorar os negros entusiasmados. Em menos de 10 minutos ficaram todos devorados. Disse Roberto, estes negros vinham mal intencionados. Nisto Canaã vinha danado à procura de Roberto. Os cães disseram cuidado que o monstro já vem perto. Ficaram de prontidão, cada qual mais esperto. Com pouco chegou Canaã, pelo chão se arrastando. Roberto mandou a espada e o mesmo devorando. Travou-se tremenda luta, pau e pedras revirando. Roberto disse a Canaã, vais já morrer sem defesa. Estou hoje resolvido acabar a tua crueza, arrasar o teu reinado e carregar a princesa. Disse Canaã a Roberto, sua vontade é perdida, sua força é pequena para tirar minha vida. A princesa que está presa, hoje mesmo vai comida. Os 3 cães da mesma hora a serpente agarraram, com toda a ferocidade se as presas nele atracaram. Em muitas partes do corpo, grandes pedaços tiraram. A espada misteriosa cortava horrivelmente, sem compaixão e sem dó, a monstruosa serpente. Sua defesa era nada contra a força resistente. Canaã, vendo que morria, foi obrigado a voar sobre o jugo dos cachorros e da espada a cortar. Queria achar uma toca onde pudesse escapar. Voava já muito alto lá por cima no espaço, disse Roberto a sorrir, o que eu prometo faço, vai quebrar a existência ainda que seja de aço. Com os 3 cães agarrados, foi obrigado a descer, dando berros espantosos, fazendo a terra tremer. Diabo, disse Roberto, hoje você vai morrer. Cadê o hoje você vai morrer? Com esta voz de Roberto, os cachorros investiram a cabeça do dragão, com os dentes eles partiram, e os pedaços da mesma para cima sacudiram. Canaã então deu um berro que a terra estremeceu, transformado em pedaços, a vida logo perdeu. Disse Roberto malvado, conheceste quem sou eu? Depois que Canaã morreu, apareceu a Dragoína, a esposa de Canaã, que também era ferina, e era quase da altura da chaminé de uma usina. E disse para Roberto, você matou o meu marido, agora morre também, para não ser atrevido. Roberto sorriu e disse, o seu plano está perdido. A negra estava fumando em um cachimbo de barro que tinha a boca maior do que a roda de um carro. Espere, disse Roberto, que vou tirar-lhe o pigarro. Então gritou aos cães, avance e mata este cão, que está chegando a hora de cumprir minha missão, e os cachorros avançaram nesta mesma ocasião. Pegaram logo a negra, mordendo horrivelmente, e a negra resistindo, pois também era valente, porém perdeu a bravura, morreu também de repente. Depois que ela morreu, saiu Roberto com a espada, adiante encontrou de Canaã uma criada, e disse, você me mostra a princesa encantada. Está ali, disse ela, em uma negra prisão, e foi mostrar a Roberto no fundo de um porão. Roberto viu a princesa algemada sobre o chão. Os 3 cães arrebentaram as algemas com os dentes, libertaram a princesa, pois eram suficientes para este grande trabalho, pois eram muito valentes. Quando soltaram a princesa, foi uma felicidade, a esquisita montanha se transformou em cidade, com a perfeição mais rara que viu a antiguidade. Roberto, na mesma hora, olhou e viu ali perto um muito rico palácio, e leu no letreiro certo, é dono deste reinado, o bravo soldado Roberto. Dali levou a princesa para aquele novo sobrado, e daí passou a ter seu coração descansado. A princesa agradeceu-lhe por ele a ter libertado. Dentro daquele palácio tinha um pavilhão içado, o cetro com a coroa estavam assim de lado. Tudo isso pertencia a Roberto, o soldado. Quando ele entrou no reino, começa o exército chegar, lhe fazendo continência e força de terra e mar, dando vivas ao rei que veio a pátria salvar. Roberto chamou o rei com seu grande talismã, dizendo que tinha morto o monstruoso Canaã. Logo chegou o rei com a família e uma irmã. Todos alegres a Roberto e a princesa abraçaram, chorando e rindo a um tempo, assim se cumprimentaram. Foi o prazer mais profundo que neste tempo gozaram. Senhor rei, disse Roberto, a festa vai ser decente.
vamos comer e beber, que já matei a serpente, monstro vil e tirano, o terror de toda a gente. Mandaram chamar o bispo para fazer o casamento, então esse sem demora chegou naquele momento, então a coisa animou-se com festa e divertimento. Afinal, caros leitores, admirava o festejo, ver o soldado Roberto, todos tinham bom desejo, foi a festa mais pomposa que teve maior cortejo. Rolou festa 15 dias, todos comendo e dançando, Roberto Rei e a princesa, seus prazeres desfrutando, e os cachorros de lado, tudo ali observando. A princesa recebia grandes grinaldas de flores, davam viva ao noivado, às senhoras e aos senhores, recebendo parabéns os dois jovens encantadores. Quem outrora era triste, naquela hora sorria, os pobres daquela terra, tudo gozava e comia, aquela grande tristeza transformou-se em alegria. Enquanto rolava a festa, viram três velhas chegar para falarem com Roberto, ele mandou-as entrar, disseram adeus meu netinho, salvador deste lugar. Aceite nossos parabéns por fazer esta defesa, dando fim ao Canaã, monstro cheio de crueza, então contar-te vitória e casar-te com a princesa. É verdade, disse ele, quem conhece não estranha, se sabe quem tem coragem quando luta na campanha, e um ditado é certo, quem não arrisca não ganha. Agora disseram elas, queremos nossos cãezinhos, que temos saudades deles, pois são leais e mansinhos, além de tudo já sabes, que são bem espertozinhos. Disse Roberto, pois não, as senhoras podem os levar, quanto custa o trabalho, diga que quero pagar. Nada responderam elas, as ordens se precisar. Então Roberto lhes disse, ainda posso precisar, isto porque eu não sei, o mundo que volta a dar, portanto com gosto quero o benefício pagar. Meu netinho, nós viemos compensar o benefício que em criança fizeste com um grande sacrifício, e para recompensar-te foste o tempo propício. Disseram elas, nós somos aqueles pobres anjinhos que você para sepultá-los comprou nossos caixõezinhos, e logo se transformaram em três pombos bem alvinhos. As mortalhas eram as espadas, os caixões o talismã, que vieram defender-te do monstruoso Canaã. Disseram adeus, meu netinho, e voaram com afã. Adeus, respondeu Roberto, e chorou com a princesa, com pena daqueles cães que demonstraram firmeza na defesa de Roberto naquela terrível empresa. Pelo gosto de Roberto, passava o resto da vida na companhia dos cães e da princesa querida, pois era melhor a morte do que aquela partida. Porém era obrigado, nada podia fazer, chorar não dava remédio, o jeito era se conter e gozar o que a sorte viera a ele trazer. Roberto tinha em criança 3 corpinhos sepultados, mortalhas, caixões e covas, Roberto tinha comprado, mas já estava esquecido do que tinha praticado. Desta hora em diante foi que pôde recordar isto que havia feito, então jurou sepultar qualquer ente que morresse sem a nada excetuar. Ficou Roberto feliz, coberto de honra e glória, e governando o país, onde alcançou a vitória, honrado por todo mundo, assim nos diz a história. Mandou buscar os pais dele, que viviam suspirando, a falta dele somente, viviam sempre chorando, findaram os dias felizes, todos na corte gozando. Roberto, com sábias leis, regia sua cidade, com todos ele carinho, protegia a humanidade, mandou fazer para os pobres uma casa de caridade. Todo mundo que morria, ele mandava enterrar, em caixões muito decentes, ele ia acompanhar, fazendo tudo com gosto, sem ao enterro faltar. E os caixões das crianças iam repletos de flores, eram queridos de todos, das senhoras de senhores, como também respeitado dos grandes imperadores. Também Canaã, se soubesse qual era seu resultado, ao rei daquele país não havia provocado, raptando a princesa e ameaçando o reinado. Jamais teria arrasado a sua população, destruindo seus exércitos sem a menor compaixão, sem atender os lamentos daquela impune nação. Se tivesse ele sonhado que o valente Roberto andava à sua procura, fugia para um deserto, bem longe que não houvesse quem ali chegasse perto.
mas estava confiado no que ali possuía, coragem e magnetismo, e na sua negraria, por isso a sua vontade, o que quisesse fazia. Se ele tivesse em si um pensamento profundo de considerar um dia que não se vê neste mundo, um ser que seja valente e que não encontre segundo. Tudo isso precisava pensar o monstro Canaã, que um dia cedo ou tarde, mais cedo ou mais amanhã, seus crimes eram punidos, sua defesa era vã. Se pelo menos assim que ele tivesse a certeza que Roberto perseguia, estava de esperteza, fugia para não morrer e entregava a princesa. Mas ele, que certamente já estava acostumado a assombrar tudo com berros, pensava que o soldado era nervoso e, contudo, ficava trêmulo e gelado. Por isto saiu ao campo a lutar com o soldado, e qual no primeiro encontro provou que era um danado, não tinha medo de nada e vinha bem preparado. Vendo Canaã o perigo, apresentou-se sanhudo, porém logo conheceu que ia levar canudo, findou morrendo na luta, e Roberto lhe libertou tudo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui. Livrou a linda princesa, uma flor inocente, a morrer cruelmente, se não fizesse a defesa. Deu a todos a liberdade, a santa paz e amor, como justo protetor, o ente de mais bondade. Seu nome encheu de glória. Teve palma na história, a grande autoridade. É isso aí, meus queridos. Luiz da Costa, né? É o volume 2 do romance do Soldado Roberto e a Princesa do Reino de Canaã. Valeu!